Oi gente, eu sou a Daniela Freixo de Faria, estamos nessa série Vida Online. Volta à escola presencial, permanece no online, nesta vida online que estamos levando, que muitos de nós está fazendo o melhor que pode, mas repletos de desafios. O que será que a gente faz, né? Como é que a gente analisa tudo isso? Vamos falar sobre isso? Gente, é o seguinte, eu tenho visto, assim, muitas experiências nesse sentido. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa história do volta à escola presencial, não volta à escola presencial, e se voltar à escola presencial, é assim, uma das posturas que a gente precisa evitar é essa tentativa gigante dentro da gente de tentar garantir. Garantir que ou tudo vai estar sob controle, coisa que a gente vem aprendendo aqui nessa pandemia, que o que não temos é controle, temos sim o nosso melhor possível para fazer. A vida online, eu venho trabalhando bastante nessa série com vocês, como que a gente pode trabalhar o processo de aprendizado nessa condição que hoje temos. Eu tenho isso na minha casa, talvez você esteja vivendo na sua. A gente fez um vídeo importante sobre as consequências que a gente está vivendo nesse processo, as crianças, por exemplo, com relação à escola e à idade. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que o retorno à escola, ele tem sim também os seus desafios. Um dos desafios é a gente querer retornar querendo garantir que tudo vai estar sob controle, quando na verdade a escola é sim uma exposição, mas ela não é a única exposição. Muitos de nós estão indo até o mercado, muitos de nós estão até o escritório, a gente está vivendo essa experiência enquanto aprendemos com ela. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter muita atenção é onde buscar, ou como buscar, ou quanto buscar informação. Às vezes a gente vai ter uma enxurrada de informação e eu vejo isso acontecendo até nas minhas buscas e entendendo que existem hoje pesquisas dizendo faça A, B, C, tá tudo certo, existem pesquisas dizendo não faça, não tá tudo certo. Então, como estamos todos, o mundo inteiro, aprendendo nesse momento a lidar com tudo isso, a gente quer ter a resposta certa e garantida, quando na verdade a gente não tem. Uma das coisas que eu falei lá no começo dessa pandemia foi o quanto essa experiência tirava de nós estruturas de segurança. E nessas estruturas de segurança mexidas, como a nossa rotina, nossa forma de trabalhar, a forma da escola funcionar, a forma da gente ser família, a forma da limpeza da minha casa acontecer, tudo isso movido de lugar nos conta do quanto somos vulneráveis. E vulneráveis somos todos os dias, com pandemia, sem pandemia, a gente está vivo e essa é uma graça maravilhosa que a gente tem a experiência de viver, mas ao mesmo tempo somos condição humana, vulnerabilidade. Mas a gente obviamente não gosta desse lugar, porque esse lugar nos conta do quanto somos frágeis, do quanto somos vulneráveis, do quanto somos pequenos, do quanto não temos controle. Mas ela é uma condição importante da gente entrar em contato, porque ela também nos convida à gratidão, a reconhecer a graça de Deus da nossa vida, de respirar pelo dia de hoje, a gratidão de acordar, a gratidão de milagres que a gente às vezes nem entra em contato com eles, porque eles parecem tão corriqueiros que a gente quase take for granted, toma como garantido. E a hora que a gente toma como garantido, a gente começa a ficar confortáveis e descuidados. Então, toda essa história, com todos os desafios que nos trouxeram, vieram nos dar a possibilidade da gente viver um dia de cada vez, fazendo o melhor possível, cuidando muito da nossa parte das coisas, trabalhando sim a nossa saúde, como no vídeo de rotinas, a medida das coisas, a nossa fé, a nossa relação íntima e única com Deus. E nesse sentido, a gente está tendo agora, nessas aberturas que estão começando a acontecer, esse lugar que quase nos convida de novo para eu preciso ter tudo sob controle para voltar para a escola presencial, ou porque eu não tenho tudo sob controle, eu vou manter em casa. Essa é uma angústia que eu tenho visto acontecer, bastante comum, e uma das coisas que eu acredito que são muito importantes, talvez alguns pontos importantes para a tomada de decisão, primeiro é entender que cada família tem uma circunstância no sentido da saúde, das doenças crônicas e assim por diante.
Então, cada família precisa sentar e entender qual é a situação. Há alguém que a gente encontra ou que a gente convive, que tem alguma situação de saúde, algum de nós tem uma situação de saúde que hoje, já com 6 meses desse processo todo, foi detectado como uma situação crônica, que é importante que evite qualquer tipo de contato com esse Covid, ou não, a situação é que a gente tem saúde, a gente não está convivendo. Eu, por exemplo, estou aqui longe, não convivo com os meus pais, então eu tenho uma convivência dentro da minha casa, mas isso não conviver com os meus pais, com a minha sogra, por exemplo, porque a gente está distante, me possibilita construir uma rotina um pouco mais flexível. A gente não tem ninguém com problema de saúde crônico, então qual é a situação? O primeiro ponto é esse, qual é a situação? O segundo ponto que eu acho que é muito importante é, será que nessa experiência de voltar à escola presencial ou não, qual é a situação que vai me dar realmente paz? Porque não dá para mandar as crianças para a escola presencial, por exemplo, porque você quer mandar de qualquer forma, mas você fazer isso com medo, você fazer isso com aflição, essa criança olhando você, deixando ela na escola morrendo de medo. Então, assim, isso vai ter uma carga emocional para ser administrada muito difícil. Então, assim, quando a gente entra no melhor possível e a gente sai dessa tentativa de rédea e controle, porque a gente sabe que tem alguém cuidando e alguém em absoluto controle, o que acontece é que eu vou entendendo que em todas essas posturas mais flexíveis, seja de voltar à escola presencial ou permanecer na escola online, eu estou tomando decisões de um lugar de quem é vulnerável, está fazendo o melhor que pode e não tem todo esse controle, no sentido de garantir que se eu fizer A, vai acontecer alguma coisa horrorosa, se eu fizer B, não vai. Não, a gente está fazendo o melhor que pode, tentando evitar o máximo possível, porém, nós não estamos no controle da situação. Então, é muito importante que nessas tomadas de decisão, a gente avalie o nosso contexto de saúde, avalie a nossa convivência social, avalie como é que está a nossa convivência dentro de casa, como está o emocional das crianças, avalie em que momento essa criança está. É uma criança que está numa primeira infância, é uma criança que está para terminar o colégio, que talvez seja fundamental para terminar um terceiro colegial, por exemplo. É uma criança que está numa carga de, apesar da gente cuidar de fazer o melhor possível, ela está numa carga de exaustão, de estar nesse movimento, nesse modo online, e para ela isso está custando saúde. Então todos esses itens precisam ser considerados, conversados, pensados. Como é que eu, mãe, me sinto de mandar as crianças para a escola? Como é que meu marido se sente? Como é que as crianças se sentem de ir? Então, a hora que a gente vai entrando para essa grande conversa de consideração, fora, né, o que as autoridades estão dizendo, o que a escola está dizendo, como a escola está fazendo o melhor possível dela, quais são todas as estruturas de segurança para isso acontecer. Então, é um grande volume de informações a serem consideradas, de posturas a serem consideradas. E às vezes, talvez, eu tenha acompanhado algumas famílias que têm optado por esperar um pouco mais para ver como tudo vai se comportar, ver como a escola vai se comportar, porque a escola deixou isso flexível, de repente, por exemplo, nas próximas ou nas primeiras 2 semanas de aula você tem que tomar a sua decisão, você não pode mudar no meio do caminho, mas depois dessas 2 a gente vai fazer uma outra estruturação, que você pode tanto vir para o presencial quanto ficar no online ou voltar para o online. Então, às vezes, se você está com questões importantes que não vão te deixar tranquilo para essa experiência, às vezes vale a pena esperar ver como é que as coisas se comportam, como é que as coisas fluem, às vezes esperar mais tempo, mas enquanto isso, a gente vai cuidando da qualidade, da rotina, da consideração, do melhor possível, do aprendizado, de todo esse aprendizado de fazer o que eu preciso e ter espaço para fazer o que eu quero nessa construção de rotina em casa. Eu acho que a gente parando para pensar dessa forma, talvez isso nos dê mais tranquilidade quando essa opção aparecer. Para mim ainda não apareceu, ainda não tenho essa opção de voltar ao presencial na escola com as crianças, estamos todos online. Tem sido um desafio, mas um desafio que a gente está encarando como um aprendizado de coisas que a gente nem imaginou que fosse aprender, com muita colaboração,
mas óbvio que elas estão numa idade mais avançada, onde o cumprimento das tarefas é algo que se torna muito importante. O aprendizado de conteúdo se torna muito importante, o que é diferente de crianças mais novas. Então, esse vídeo é só para te convidar a refletir. Não tá te dizendo o que fazer, até porque eu também não sei, mas tá talvez te dando a oportunidade de entender que são muitos aspectos e de que lugar que a gente pode tomar essa decisão. Que diferença que faz tomar essa decisão de um lugar de controle ou de um lugar de vulnerabilidade. Eu também não posso deixar de dizer que nesse lugar de vulnerabilidade nós não estamos sós. Temos um Deus que nos ama, que está no controle de tudo e que nos proporciona, através dessas oportunidades, muito aprendizado. E principalmente, todo o quebrantamento do nosso coração, que sempre se habituou ou pensou que estava no controle de tudo, com tudo andando do jeito que a gente quer, às vezes muito frustrados, muito queixosos, mas talvez perdendo de vista valores, princípios, oportunidades às vezes bem pequenininhas da gente se encontrar. Hoje, antes de eu vir para cá gravando, eu tô gravando no escritório, eu tive despedida das meninas, né, que eu vim passar um pouquinho de tempo aqui, já tô voltando para casa, mas foi muito bonitinho olhar para elas e reconhecer o melhor possível delas, sentadinhas no computador, mas dispostas a aprender. A gente faz festa, eu passo fazendo brincadeira. Agora eu vou pegar uma água na cozinha, eu passo fazendo careta, passo dançando e de repente todo esse processo, hoje ainda cedo ouvi do Rogério, meu marido, falando, eu acho que eu gosto da gente em casa, né? Então assim, a gente vai ter boas descobertas nessa história toda e que bom que a gente pode aprender e ver propósito também de bons frutos em tudo isso. Então fiquem com Deus, eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda essa paz que mesmo vulnerável Ele me traz, que eu tenho a certeza bem grande de que eu nunca tô só, apesar de toda e qualquer circunstância, e eu agradeço muito a tua presença aqui. Um beijo, até a próxima! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau!